Olá, boa noite. Eu sou Marina Morégula, sou analista de conteúdo aqui da Caleb e nas noites de quarta a gente conversa sempre sobre tecnologia, marcas e comunicação digital por aqui nas nossas redes sociais. Na semana passada a nossa live foi sobre marketing digital na área da saúde. Se você perdeu, ainda dá para conferir porque ficou salva lá no nosso IGTV, nos vídeos no nosso Facebook e no nosso canal no YouTube também. Se você não acompanha a Caleb ainda no YouTube, vale a pena seguir, que em breve vai ter mais coisa legal por lá. Hoje a gente vai conversar sobre links patrocinados, que são os anúncios pagos da web, né? E quem conversa com a gente sobre esse tema é o William Júnior, que é o nosso analista aqui da Caleb, especialista em mídia e performance. Se vocês tiverem dúvidas ao longo da nossa conversa, podem deixar pra gente aqui nos comentários. Boa noite, William, tudo bom? Boa noite, Marina. Tudo bem, e você? Tudo jóia. Will, vamos começar explicando para o pessoal, então, um pouquinho do básico, né? O que são os links patrocinados? O que são esses anúncios? Então, esses links patrocinados, na verdade, assim, é tudo que a gente paga para poder ser exibido. Então, vamos supor, os anúncios, na verdade, os links mais comuns que tem hoje, são aqueles do Google, né, que aparecem na pesquisa, quando você busca por alguma coisa lá, aí aparece aquele anúnciozinho de texto, né, aquilo ali é um tipo de link patrocinado. A gente também tem os modelos de banner, são aquelas imagens que aparecem nos sites, né, com uma propaganda de algum produto ou algum serviço, né, ele também é uma forma de link patrocinado. Nós temos também posts impulsionados no Facebook, né, que é basicamente uma postagem, só que ela é impulsionada, monetizada, né, para poder ter alcance. Então, assim, tudo que a gente impulsiona, tudo que a gente põe dinheiro para ser exibido para alguém é considerado um link patrocinado hoje. Então, são vários tipos diferentes, né? E quais são as plataformas mais usuais, assim, que as pessoas fazem esse tipo de anúncio? Então, as mais comuns é o próprio Facebook, né? O Google, a gente tem aí o Bing também. Essas são as mais comuns, né? E aí, fora isso, a gente tem outras opções aí que não são tão comuns assim. Mas essas três são as principais, eu diria. E aí, vale lembrar que quando a gente fala de Facebook, a gente inclui o Instagram, né, que é a mesma empresa, e quando a gente fala de Google, a gente inclui o YouTube também, né, que são as mesmas plataformas. Sim, sim. Essas duas estão incluídas aí. Beleza. E os links patrocinados, eles servem para quais tipos de negócios, de empresas? É só para quem está começando? É para uma empresa que já é grande? Como é que funciona isso? Então, na verdade, os links patrocinados eles servem para todo tipo de empresa. Vamos dizer assim, todo tipo de porte de empresa, desde da empresa mais pequenininha, né, até a grande empresa, para todo tipo de negócio também, para vários setores. Então, assim, ele serve para várias empresas, vários portos, vários segmentos, bastante usual. Desde varejo até B2B, qualquer empresa mesmo, né? Qualquer empresa, varejo, B2B, o que vai mudar, o que pode mudar aí de uma para outra é a estratégia que vai ser usada, né? Mas todas as empresas podem usar assim tranquilamente os links patrocinados. Acho legal a gente reforçar isso porque antes da internet os anúncios na TV, no rádio eram muito caros, né? Ainda são muito caros e aí acaba ficando restrito às empresas grandes que têm condições de pagar, mas na internet as empresas pequenas já conseguem patrocinar ali a publicação com um custo que é baixo, né? Tem como a gente dizer mais ou menos o custo mínimo assim das plataformas? Existe isso? Então, existe o mínimo, hoje, a partir de R$ 10, você já consegue impulsionar alguma coisa no Facebook, você já consegue colocar um anúncio no Google, e dá para usar essas plataformas, impulsionar também no Instagram, no YouTube, veicular banners, dá para usar todos esses recursos aí, investindo bem pouco, é possível. Ah, legal.
Então, pessoal, lembrando que se vocês tiverem alguma dúvida, manda pra gente aqui nos comentários, que a gente vai tentar responder aqui durante a live. Mas vamos falar um pouquinho mais, então, desses tipos diferentes de anúncios, né? Porque a gente já citou aí os posts, os links, os banners. Quais que são as vantagens de cada um? Para que cada um serve? Quais são essas diferenças? Como é que isso funciona? Então, na verdade, assim, cada formato ele vai servir para um tipo de estratégia, né? Para um determinado objetivo. Então, vamos supor, se, por exemplo, você estiver querendo anunciar um produto, por exemplo, que tem buscas no Google, sabe? Que as pessoas buscam por esse produto ou então um serviço no Google. Então, nesse caso, por exemplo, seria mais adequado um anúncio de texto, por exemplo. Vai aparecer quando a pessoa fizer a busca por aquele determinado produto, aquele determinado serviço, né? Por exemplo, os banners, né? Você pode usar banner para fazer uma divulgação mais ampla, para dar um alcance maior, né? Quando você quer, por exemplo, ter visibilidade de marca, né? Quando você quer impactar muitas pessoas, você, por exemplo, pode usar um banner. No caso do post, por exemplo, eu gosto dos posts porque os posts, assim, eles servem para vários objetivos. Você pode tanto anunciar um produto, quanto anunciar um serviço, usar uma estratégia de captação de leads, dá para usar ele de várias formas, né? Por exemplo, os posts impulsionados, né? Ajuda muito o post impulsionado quando você quer, por exemplo, gerar engajamento, né? Fazer as pessoas comentarem, curtir. Então, usa muito também um post impulsionado. Então, assim, cada formato, cada modelo, ele vai atender uma necessidade, né? E aí vai depender da estratégia que você está usando também, né? Legal, vamos aproveitar para explicar para o pessoal que está acompanhando a gente aqui. Então, como é que a gente faz para começar, né? Ah, tô assistindo aqui a live da Caleb, achei interessante, quero fazer um anúncio. Se a gente pegar o Instagram, por exemplo, que eu acho que é uma das redes sociais que mais está bombando aí hoje, né? Que o pessoal mais usa, principalmente aqui no Brasil. Para anunciar no Instagram, como é que faz? Eu preciso fazer um post primeiro, ou eu faço o anúncio primeiro? É separado? Eu preciso ter uma conta ou uma página no Facebook, porque são serviços atrelados, né, da mesma empresa? Como é que funciona isso? Sim. No caso do Facebook, você vai precisar de ter uma página, né, lá no Facebook. E é bem fácil até você impulsionar uma publicação no Facebook. Basta você ter a página. Na página você vai fazer o post, né, normal, e, né, embaixo do post vai aparecer um botãozinho escrito impulsionar. Né? Você clica nesse botãozinho ali e vai aparecer algumas informações que ele vai te pedir, você preenche as informações que ele vai te pedir lá e manda impulsionar. Bem fácil, mas vale lembrar que essa opção de impulsionar direto pela publicação, por exemplo, no caso do Facebook, ela não te dá muitos recursos, né? Ela te dá alguns recursos básicos, né? Por exemplo, você consegue escolher os interesses das pessoas, você consegue selecionar a idade da pessoa, né? Gênero, mas não sai disso, sabe? Ela é um pouco limitada com relação a recursos, né? Mas dá para usar perfeitamente e atende, assim, a maioria dos casos. E no caso do Instagram, isso? No caso do Instagram, a mesma coisa. Você vai precisar de ter lá o seu Instagram, né, de negócio. E lá no post, lá também vai ter uma opção para você impulsionar esse post. Basicamente da mesma forma que você faz no Facebook, você faz no Instagram. É bem tranquilo de fazer o impulsionamento pelo próprio post, sabe? Não precisa de ter muita coisa. Também não precisa de ter muitos conhecimentos até, né? Se você, por exemplo, souber quem é o seu público, né? Se você souber para quem você vai direcionar esse anúncio, você consegue usar esses recursos aí e ter algum resultado.
Legal, vou aproveitar para dar um oi para o pessoal que está acompanhando a gente aqui. A Laura Reis, o Marco Guimarães, a Miss Suítes, o pessoal mandou aqui nos comentários, a Miss Suítes falou que está bem esclarecedor esse bate-papo. Obrigada aí, pessoal, por estar acompanhando a gente. Se vocês tiverem perguntas para o Will sobre os anúncios na web, mandem aqui nos comentários que a gente vai tentar responder aqui durante a live, tá bom? Mas vamos continuar então nossa conversa. Estamos lá fazendo então o nosso anúncio no Instagram, no Facebook, impulsionei meu post, mas aí tem que pagar, né? E aí como é que são essas formas de pagamento? Como é que funciona isso? Então, a forma mais comum de pagamento hoje é cartão de crédito, né, e boleto bancário. No caso do Google, você pode usar ambos. Quando você cria, por exemplo, uma conta no Google, você pode já escolher a sua forma de pagamento lá, e ele vai te dar as duas opções. No caso do Facebook, para algumas contas, ele te dá a opção de boleto e em algumas contas ele não dá essa opção. Em algumas experiências que eu fiz, eu notei que quando você coloca lá a forma de pagamento, ao invés de você colocar um CPF, se você coloca um CNPJ, ele libera a opção de boleto. Tá? Em todos os testes que eu fiz, funcionou. Mas pode acontecer de uma conta ou outra ele não liberar, isso é comum, porque nem todos os recursos estão disponíveis para todas as contas, né? Mas as duas principais formas de pagamento é essa. Entendi. E aí o valor, né? Como é que ele vai ficar definido? Porque você chegou a comentar que a partir de R$ 10 a gente já consegue fazer um anúncio, então é um preço bem baixo. Mas esse valor vai variar aí, né? Dependendo do tipo de anúncio, do tempo de veiculação, eu imagino. Como é que funciona o cálculo, assim, desse valor que vai ser cobrado? Então, na maioria dos casos, o mais comum é o CPC, né? Que é o custo por clique, né? Esse é a forma mais comum, né, de ser cobrado. Na verdade, nada mais é do que toda vez que o seu anúncio for clicado, você vai pagar ali um valor que você já pré-determinou, né? Então, por exemplo, vamos dizer que você determinou lá na sua campanha que você queria pagar 50 centavos para uma determinada palavra no Google, por exemplo. Então, toda vez que essa palavra tiver um clique, que esse anúncio tiver um clique, você vai pagar esses 50 centavos, no caso do CPC. Mas a gente tem outras formas também de pagamento. Então, por exemplo, vai depender também do tipo de anúncio que você está usando, da estratégia também que você está usando, dos objetivos. No caso do Facebook, por exemplo, você também consegue ter um CPM, que é um custo por 1.000 visualizações. No Google você também tem essa opção. É mais comum essa opção no caso de banners gráficos no Google. Então tem essa modalidade também, aí vai variar, né? Dependendo do objetivo que você escolher, vai variar essa cobrança aí, né? Então, por exemplo, no Facebook, se você colocar lá um objetivo de alcance, por exemplo, você vai pagar por impressão. Então, toda vez que o seu anúncio for exibido, você vai pagar lá um valorzinho lá. No caso, por exemplo, de visualização de vídeo também, você vai pagar na verdade, visualização de vídeo você vai pagar por cada visualização, né? Toda vez que alguém der um play lá e assistir 15 segundos do seu vídeo, 10 segundos, se eu não me engano, você também vai pagar um valor. Assim, esses dois, o CPC, o custo por clique e o custo por visualizações, é o mais comum, né? Mas a gente tem aí também o custo por aquisição, que é quando você determina que você vai pagar quando você atingir a sua conversão, né? Deixa eu ver o que mais. Eu acho que esses são os principais. Mas basicamente vai variar de acordo com o seu objetivo lá que você escolher para as suas campanhas, né? Beleza. Will, a gente está recebendo umas perguntas do pessoal aqui. O RN Franz está perguntando o seguinte, ele falou: olá Marina, olá William. Gostaria de saber mais sobre remarketing e qual o momento certo para utilizá-lo. Então, o remarketing ele é muito usado, né?
é uma das estratégias assim que a gente mais usa, né, com links patrocinados. O remarketing, eu costumo usar ele assim que eu começo as minhas campanhas, eu já começo a usar o remarketing. Porque para todo mundo que visitar o meu site, por exemplo, eu quero que ele seja impactado no futuro novamente, né? Então, assim, com relação a quando é melhor usar, eu acho que, assim, também pode depender um pouco da estratégia, né, que você tá querendo aplicar aí, do seu objetivo, né, mas é bem comum a gente já usar, assim, iniciar as campanhas com o remarketing ativo, né, para a gente já começar a reimpactar aquelas pessoas que visitaram o nosso site, né. Então, eu acho que seria isso. Beleza. E aí a gente tem uma pergunta aqui do Vem Por Aqui também. Ele está perguntando se dá para receber de volta a verba que eu investi se eu desistir da campanha. Sim, dá para você receber. Inclusive, teve até um caso desse no escritório essa semana passada, se não me engano. O cliente decidiu não fazer mais os anúncios, né? E aí a gente tinha um saldo lá na conta dele. E nesse caso, o que a gente faz é solicitar um reembolso, né? Tanto no Google quanto no Facebook você consegue solicitar. E é bem tranquilo. Você, no caso do Google, por exemplo, você vai precisar cancelar a conta, mas esse cancelamento não significa que você não vai poder usar a conta no futuro. Esse cancelamento, na verdade, é só para você conseguir o reembolso, né? Mas a qualquer momento que você quiser retomar suas campanhas, você consegue ativar a conta de novo, né? E aí, fazendo a solicitação, tem um período lá que eles pedem, né, para poder fazer o depósito. Você vai fornecer uma conta, né? Vai ter que fornecer uma conta para eles. E eles fazem o depósito na conta que você sinalizar para eles. É bem tranquilo quanto a isso, sabe? Beleza. E no marketing digital a gente fala muito em alcance pago e alcance orgânico, né? Que é o alcance que a gente consegue com os anúncios e o alcance que a gente consegue com as publicações de conteúdo mesmo, sem impulsionar, sem colocar dinheiro naquilo ali. E afinal, vale a pena investir no alcance pago? Vale a pena fazer os anúncios nas redes sociais? Ou dá para ficar só com o orgânico mesmo? Como é que você vê isso aí? Então, eu acho que sim, vale muito a pena você investir no alcance pago, né? Principalmente no caso das redes sociais, no caso do Facebook, por exemplo, né? É até muito comum, né, essa dúvida, né? Porque algumas pessoas pensam, para que eu vou pagar para exibir o meu conteúdo, sendo que ele vai estar lá na minha página, né? E ele vai ser exibido para os meus fãs, né? E tal. Só que, na verdade, não é bem assim que funciona, né? A gente sabe hoje que o Facebook, ele não entrega o seu conteúdo para toda a sua base de fãs, por exemplo, né? Então, vamos supor que você tem 10 mil fãs, né? E você faça um post lá. Só uma fração desses 10 mil que vai receber, que vai visualizar o seu post, né? Uma fração que parece Na que é bem verdade, pequena, né? sim, é bem pequena. Algumas pessoas especulam que gira em torno de 1, 2%, 3% da sua base, sabe? É uma porcentagem assim, bem pequena. Então, eu acho vantagem você investir nesse caso, né, que vamos supor, você tem uma base de 10 mil fãs e você quer que todos os seus fãs, por exemplo, visualizem o seu post. Nesse caso aí, investir no pago é uma boa opção, porque você vai conseguir alcançar. Obviamente vai depender também do tanto que você investir, né? Quanto maior a sua base, mais verba você vai ter que ter também para alcançar essa base, né? Mas é uma opção muito viável, né? Quando você quer alcançar os fãs, por exemplo, né? Mas fora isso também, tem uma outra questão que é muito interessante de investir no pago, é que você consegue criar uma segmentação que é correspondente ao perfil do seu público, né?
Então, quando você cria um anúncio, quando você impulsiona um post, né, você pode ali criar um perfil, né, e é um perfil, e é uma segmentação assim bem precisa, né? Você pode escolher lá a idade, gênero, os interesses, localização geográfica. Então, assim, você consegue fazer uma segmentação muito interessante e que vai impactar o seu público, né? Então, assim, por esse lado também é muito interessante investir no pago, sabe? Por causa desse poder de segmentação de alcance, né? Que você tem, que você não teria no orgânico, por exemplo. Isso. Vou aproveitar para dar boa noite aqui pro pessoal que está chegando agora, acompanhando nossa live aqui nas redes sociais. Tem a loja Malha Básica, boa noite. O Francisco Carlos, que mandou um oi aqui pra gente. E a Aline Cerqueira, Carla Almeida, Dermatologia, Wellington Soares. Boa noite, obrigada por acompanhar a gente hoje. A gente está conversando sobre links patrocinados, né, que são os anúncios na web. E se vocês tiverem dúvidas, por favor, deixem aqui nos comentários pra gente, que a gente vai responder durante a nossa conversa aqui. O Gui Torres entrou aqui também, boa noite, Gui. E vamos continuar então a nossa conversa. Vamos falar do primeiro passo, então, né? Quero começar a fazer anúncios pagos nas minhas redes. O que eu preciso saber, o que precisa estar bem claro antes de eu começar a investir assim nessa estratégia? Olha, eu diria que você tem que ter bem claro qual que é o seu público. Eu acho que é o primeiro passo, sabe, para você pensar em investir em tráfego pago, é ter bem claro quem é o seu público, porque tudo vai depender disso, né? Todas as estratégias que você vai criar, as plataformas que você vai usar, tudo mais que vem em seguida vai depender dessa questão do seu público. Então, eu diria assim, que tenha bem claro na sua mente quem é o seu público, quem é a sua persona, né? O que ela gosta de fazer, em quais canais da web ela está, se ela está, por exemplo, no Facebook, se ela está, por exemplo, no Instagram, se ela está, por exemplo, no LinkedIn. Então, assim, isso faz toda a diferença, sabe? Saber exatamente qual é o seu público vai fazer toda a diferença. Então, esse seria o primeiro passo, né? Para poder pensar em colocar uma campanha no ar. Uhum. E saber como esse público se comporta na internet também, né? Que tipo de conteúdo eles gostam de consumir, porque aí tem como a gente segmentar esses anúncios de acordo com esses hábitos, né? Sim, exatamente, né? Até um pouquinho do que eu falei, tipo assim, quais páginas eles gostam, quais assuntos, né, eles consomem na internet, em quais lugares eles estão na web. Então, saber disso vai fazer toda a diferença para você criar uma campanha de sucesso, eu diria. Com certeza. A gente tem mais uma pergunta aqui do RN Franz, do Robson Neves. Ele está falando: William, eu tenho reparado que a base de usuários do Facebook tem caído bastante. Você ainda enxerga potencial nessa plataforma ou o Instagram e as outras redes seriam mais interessantes do que o Facebook, né? Cara, eu enxergo muito potencial, sabe? Um pouco ao contrário aí do que pode parecer, eu acho que o Facebook ele ainda é um lugar muito bom para você anunciar. Apesar de passar do tempo, o perfil do público tenha mudado um pouco, muitas pessoas tenham migrado para outras redes sociais, mas ainda assim, lá é um bom lugar para você estar, sabe? Para você anunciar. E isso eu falo assim, por experiência mesmo, né? Eu tenho tido resultados muito, muito bons anunciando no Facebook, sabe? Mas aí, de novo, a gente volta um pouquinho naquela questão do público, né? Então, assim, a gente sabe que mudou um pouco o perfil do Facebook, né? Do Facebook. Então, assim, você tem que, na verdade, saber se o seu público ele está ali no Facebook, né? Se ele estiver, com certeza é um bom lugar para você estar e para você anunciar.
Agora, de repente, se você não está ali no Facebook, aí é o caso de você reavaliar e pensar em outra opção. Mas, vamos supor que você também não sabe exatamente quem é o seu público, né? Você tá meio, ainda não sabe, não definiu exatamente. Você pode, por exemplo, fazer um teste, né? Criar uma campanha com uma segmentação mais aberta, né? Para ver qual que vai ser o resultado que você vai ter ali, né? É interessante fazer alguns testes, né? Ainda que de repente você tenha certeza que o seu público não está, de repente fazer um testezinho lá não vai te custar muito e você pode até se surpreender com o resultado, sabe? Já aconteceu comigo algumas vezes, né? A gente trata o perfil da persona, né? E a gente chega à conclusão que, por exemplo, ela não está no Facebook, ela está no Instagram, né? Aí a gente começa a anunciar no Instagram, mas em um dado momento a gente decide fazer um teste. Vamos fazer um teste no Facebook. Faz um teste lá no Facebook e a gente acaba tendo também resultados interessantes. Então, assim, eu diria que duas coisas. Primeiro, saber onde é que seu público está. E segundo, fazer teste para verificar. Você só vai ter certeza mesmo fazendo o teste. Né? Se você não testar, você nunca vai saber se você teria bons resultados ali ou não, né? Com certeza, acho que vale a pena fazer esse teste, né? Até porque a gente tem os dados aí que dizem que são 127 milhões de usuários ainda no Brasil, no Facebook, e 98% das empresas estão lá, né? E acho que não estariam se não tivesse fazendo sentido. E outra vantagem também é que em postagens orgânicas ele permite os hiperlinks, né? Que no Instagram não acontece, a gente só tem o link na bio. Então eu acho que ainda pode ser bastante interessante em alguns casos, né? Sim, com certeza. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que é o caso de testar mesmo, sabe? Para ver qual que é o resultado que você tem. Vale a pena. E os anúncios não deixam de ser um investimento aí, né, no negócio. E acho que vale a pena a gente falar também do tempo de retorno desse investimento, né? Porque o anúncio vai ficar rodando por um determinado tempo, que você pode controlar também. E aí esse retorno pode variar, dependendo da sua estratégia. Como é que funciona, assim, o retorno dos anúncios no geral? É bem como você falou aí. Vai depender da sua estratégia. Vai depender de qual que é o objetivo das suas campanhas. Né? Por exemplo, se o seu objetivo for gerar tráfego para o site, esse objetivo é um objetivo bem fácil de ser alcançado. Né? Então, vamos supor que você ative uma campanha hoje, você já começa a ter tráfego assim, quase que instantaneamente. Né? Assim que a campanha entra no ar, ela começa a ser veiculada, você já começa a ter tráfego no site. Claro que vai depender também se você segmentou direitinho o seu público, né? Se você tiver segmentado direitinho lá, é bem fácil de você conseguir gerar o tráfego. Então, eu diria que esse objetivo, por exemplo, é um objetivo fácil de ser alcançado. Se você também, por exemplo, tem um objetivo de alcance, né? Você quer alcançar muitas pessoas, né? Esse é um objetivo também muito tranquilo, o retorno dele é bem rápido. Né? Funciona um pouquinho como o objetivo de tráfego, né? Então, assim que você ativa, você já começa a ter alcance. Então, é mais fácil. Normalmente, o que costuma levar um pouco mais de tempo para você ter retorno é a conversão. Né? Quando você tem que, por exemplo, vender um produto, vender um serviço, captar leads para prospecção, esses daí costumam levar um pouco mais de tempo, né? Assim, a gente não tem um tempo determinado, né? Vai variar muito, né? Varia do perfil do seu público, né? Varia da estratégia que você está usando, os recursos que você tem, né? Mas, assim, eu diria que, assim, teste, né? Você vai ter que colocar para funcionar, né? E avaliar. Mas eu diria que dá para ter, assim, resultados a médio prazo, eu diria.
Legal. E aí, fazendo os testes, né, colocando na prática, como é que a gente sabe se os anúncios estão funcionando bem, se eles estão chegando no público certo? Como é que a gente avalia isso? Aí é o monitoramento, né? Uma vez que você ativa as suas campanhas, você tem que monitorar para ver se elas estão performando da forma como esperado, né? E ver também se você está atingindo os seus objetivos, né? Uma coisa muito importante, né? Eu não sei se a gente comentou aqui para trás, mas objetivo é uma coisa muito importante quando você está falando de campanhas, né? Você tem que ter um objetivo bem claro, né? Para você se guiar, né? Então, por exemplo, você pode ter um objetivo de gerar tráfego para o seu site, por exemplo. Então, assim, se o seu objetivo é esse, você vai monitorar as campanhas para ver se realmente elas estão conseguindo gerar tráfego na quantidade que você precisa, na quantidade que você imaginou, né? Então, eu diria que ter objetivos é muito importante para poder mensurar, né, de forma correta. Uhum. E aí as próprias plataformas permitem que a gente faça esse acompanhamento, né, esse monitoramento. Sim. Dentro da plataforma você tem todas as informações que você precisa, né? Informações de clique, informações de impressão, informações de alcance, informações de conversão. Então, assim, tudo que você precisa para monitorar vai ter lá. Todos os dados que você precisa vai ter lá dentro das plataformas, né? Então, é por ali que você vai fazendo esse monitoramento, né? Você vai olhando lá para ver se está gerando os acessos lá no seu site, para ver se a campanha está tendo clique, para ver se ela está sendo impressa, né, se os anúncios estão sendo impressos, né? Então, tudo dentro das plataformas, né, que você faz esse monitoramento. E o que a gente faz se não estiver dando certo? Botei lá um anúncio para rodar e por algum motivo não está acontecendo, não estou chegando no meu objetivo. O que a gente faz? Tem como alterar esse anúncio? Como é que funciona? Sim, tudo que você faz dentro das plataformas de anúncio, você consegue editar. Então, a segmentação que você colocou, o texto do seu anúncio, a imagem do seu anúncio, o vídeo do seu anúncio. Então, assim, tudo que você colocou lá é possível de editar. Em um caso de você não estar querendo, não estar atingindo seus objetivos, você tem que começar a avaliar tudo que você fez. Então, por exemplo, você começa a avaliar se o texto do seu anúncio está um texto chamativo, está um texto que está se conectando com o seu público-alvo. Né? Você olha, por exemplo, se a sua imagem é uma imagem que está se conectando com o público também, se está passando a ideia que você quer passar, né? Você verifica o seu público, se realmente você colocou um público certo, né? Então, assim, na verdade, o que é feito é reavaliar, né? Tudo que já foi feito, né? Para ver aonde pode ser ajustado, né? E aí, uma vez que você levanta as hipóteses, né, do que pode ser ajustado, você ajusta, você altera, né? E monitora novamente, né? E por aí, isso é um ciclo, né? Isso nunca para, né? Você está sempre monitorando e otimizando, né? Para poder ter a performance, né, e atingir o objetivo que você quer, né? Uhum. Acho muito legal falar isso, né? Que é a importância da manutenção desses links, porque acho que às vezes tem gente que pensa que é só colocar o anúncio lá e deixar rodando e vai dar certo, né? E não é só isso, tem que ter todo um acompanhamento, uma análise e um trabalho aí de dados mesmo, né? Sim, tem que ter um acompanhamento bem de perto, sabe? Porque se você não acompanha de perto, se você não otimiza, você tem grandes chances de ter um prejuízo financeiro. Porque, vamos supor que, por exemplo, você criou um público lá para uma determinada região, né, e ativou essa campanha, e de repente essa campanha não está gerando o resultado que você queria. Se você não está monitorando ali, se você não está vendo os números ali, essa campanha ela vai continuar funcionando,
né, vai continuar consumindo sua verba e você não vai ter o resultado que você quer. Então, assim, é extremamente importante você estar monitorando, né? O monitoramento ele tem que ser diário, inclusive, né? Todos os dias você entra lá, você vê, por exemplo, como é que está a impressão das suas palavras-chave, né? Quais palavras, por exemplo, estão ativando o seu anúncio, no caso do Google, né? Está gerando tráfego, né? Qual que é a qualidade desse tráfego que está chegando lá no seu site, né? O que esse pessoal faz quando ele chega lá no seu site, né? Quanto tempo ele fica na sua página. Então, assim, é um trabalho, tem que ter, na verdade, né? Um trabalho bem pesado de monitoramento aí, para você usar a verba da melhor forma possível, né? E atingir os seus objetivos. Legal, vou aproveitar para dar boa noite pro pessoal que está chegando agora aqui também. O Eu Já Comi, o Jonathan Derek e o Felipe Ramé, que entrou aqui também e comentou que ele é fã da nossa equipe. Obrigada, viu, Felipe? Acho que vale a gente lembrar também que o Felipe está lançando um produto super legal aí essa semana, que é o Ramé Cozinha, o @Ramé Cozinha aqui no Instagram, que é um programa de assinaturas, né, para quem quer aprender a cozinhar melhor, para ter dicas assim semanais e constantes ali com o próprio Felipe Ramé. Então acho que vale a pena vocês darem uma olhadinha aí, quem se interessar. A Luísa Dias, marketing, entrou aqui também para acompanhar a nossa live. Boa noite, pessoal, obrigada. E se vocês tiverem dúvidas, deixem aqui nos comentários que a gente vai responder aqui durante a nossa conversa. Um assunto que eu acho legal da gente falar também é de como esses anúncios na internet estão atrelados à marca, né, da empresa que está fazendo esse anúncio e de vez em quando até de algumas formas um pouco polêmicas, né? A gente inclusive teve aí recentemente uma questão que vários anunciantes grandes, né, como a Coca-Cola, a Pepsi, resolveram sair do Facebook, né, falaram que não vão mais anunciar no Facebook porque acusaram a plataforma de não fazer uma mediação correta, né, devida dos conteúdos que são divulgados na plataforma e que muitas vezes são impróprios, incluem discurso de ódio, incluem mensagens preconceituosas. E aí começou toda uma campanha, né, principalmente nos Estados Unidos, que é do Stop Hate for Profit, que é parem de lucrar em cima do ódio, né? E aí as marcas, não querendo mais estar atreladas a uma plataforma que não se posiciona, né, frente a essas situações, acabaram deixando aí de anunciar. E isso é uma questão importante, né, para o Facebook, para o Google, para essas grandes marcas, porque boa parte da receita dessas empresas vem dos anúncios. E aí, quando os anunciantes grandes saem dessas plataformas, eles acabam prestando atenção. E isso acaba motivando também as plataformas a fazerem alterações, né, nos seus próprios algoritmos, nos seus próprios formatos ali, nas ferramentas de anúncios, que foi o que aconteceu também em 2017, né, que foi a primeira vez, eu acho que a gente viu aí boicotes de grandes marcas a essas plataformas, mas em 2017 foi porque os anúncios, né, os links patrocinados estavam sendo veiculados, principalmente no YouTube, né, que foi a polêmica, estavam sendo veiculados anúncios das marcas ali em páginas de vídeos que tinham discurso de ódio, que tinham mensagens preconceituosas. E aí, quando as marcas perceberam isso, elas retiraram os anúncios, né? E aí, acho que vale a pena a gente falar um pouquinho dos filtros de conteúdo, que são as ferramentas que a gente tem aí ou não sei se tem em todas as plataformas, acho que é legal você explicar um pouquinho disso. Como é que funciona na hora que a gente está fazendo um anúncio? Eu posso escolher se o meu anúncio vai aparecer em um vídeo, e aí qual que é o conteúdo desse vídeo? O que eu posso fazer para evitar que a minha marca seja exposta ao lado desses conteúdos indesejados, né? Uhum. Sim, isso é uma questão muito importante, né? Porque, afinal de contas, né, nenhuma marca quer ser veiculada com um conteúdo polêmico, né? Com um conteúdo que pode denegrir a imagem dela, né? E a gente tem, sim, algumas ferramentas nesse sentido dentro das plataformas que ajudam a gente a filtrar, né, esse tipo de conteúdo. No caso do Google, por exemplo, quando você cria suas campanhas lá, você pode escolher, ele não te fala exatamente qual tipo de conteúdo especificamente ele bloqueia, mas você pode escolher, por exemplo, bloquear conteúdos sensíveis,
conteúdos de cunho sexual, conteúdos políticos, você consegue fazer, e na verdade você deve até, né, fazer esse tipo de filtro. Isso é uma coisa interessante, uma coisa importante, e acaba até passando meio que batido, às vezes, essa configuração. É uma configuração assim que ela é bem simples de ser feita até. Na verdade, você tem, no caso do Google, por exemplo, você tem 3 opções, você escolhe entre 3 opções se você quer que ele veicule o seu anúncio de forma mais abrangente, se você quer de forma moderada, ou se você quer de forma restrita. E dependendo da opção que você escolhe, você vai estar aí filtrando, né, boa parte desses conteúdos indesejáveis, né, vamos dizer assim. E isso é uma coisa que, assim, às vezes, igual eu falei, passa batido, sabe? Às vezes a pessoa configura uma campanha e não dá atenção para isso, e aí acaba acontecendo isso que você falou, né? O anúncio pode ser exibido em um site que tem um conteúdo que não é interessante para essa marca, né? Então é muito importante fazer. E fora esse filtro mais abrangente que você consegue fazer, no caso do Google, por exemplo, você consegue também excluir alguns canais do YouTube, por exemplo, específicos. Você não quer que o conteúdo seja exibido lá, os anúncios, né? Então, assim, a gente tem ferramentas, né, que nos auxiliam nisso, né? E eu diria que é assim, essa parte aí, existe, obviamente, a parte que da plataforma, do algoritmo, né, que ele tem que fazer, cumprir o papel dele, né? Então, por exemplo, se você seleciona lá que você não quer determinado assunto, então ele tem que fazer o possível para não veicular o seu anúncio ali, né, em sites, por exemplo, que tenham esse determinado assunto. Mas tem essa parte aí que ela é de responsabilidade de quem está criando os anúncios, de quem está criando as campanhas, né? Então, assim, se você não selecionar lá a opção de alcance restrito, por exemplo, ele vai veicular o seu anúncio em vários lugares. Então, acaba acontecendo isso aí que você falou, né? É muito comum, inclusive, de acontecer esse tipo de exibição de anúncio nas campanhas de remarketing, né? Inclusive, até um toque aí para o nosso amigo que fez a pergunta até do remarketing lá, né? É muito importante, às vezes, é uma coisa também que as pessoas, algumas pessoas não sabem, passa batido também, essa questão do remarketing. Porque o remarketing, o que ele é? Como a gente já falou, né? Você exibir o seu anúncio novamente para uma pessoa que já entrou no seu site, certo? Então, ele vai exibir se você não fizer uma configuração na campanha adequada, ele vai exibir esse anúncio para essa pessoa aonde ela estiver. Então, assim, por exemplo, de repente ela está em um site lá de conteúdo que não é interessante para a marca, e você não selecionou para o anúncio ser exibido naquele tipo de site, porém ele está exibindo porque aquela pessoa específica está naquele site. Então, isso é muito comum de acontecer também, né? Às vezes você não seleciona aquele conteúdo, você não quer que seja exibido para um determinado conteúdo, mas ele é exibido. E aí, quando você vai analisar, é o que? É o remarketing, né? De repente, a pessoa que já entrou no seu site está entrando em um outro site, por isso ela está vendo o anúncio. Só que é possível você também fazer uma configuração até para esses remarketing, né? Para que o seu anúncio não seja exibido, por exemplo, em um determinado site, né? Que tem um determinado conteúdo que não é interessante para a marca, né? Então, essa questão de filtro, ela é uma questão muito, muito importante, né? Apesar de alguns anunciantes não dar muita atenção, mas é muito importante.
Acho que principalmente aí que está a importância de contar com uma equipe especializada, né, com uma pessoa especializada para fazer essas campanhas e para cuidar dessas campanhas diariamente, até porque isso pode estar muito ligado ao que está acontecendo no mundo mesmo, né? Vamos supor que eu sou dono de uma companhia aérea, por exemplo, e estou fazendo um anúncio aqui da minha companhia na internet, e aí hoje tem um acidente aéreo e a minha propaganda pode aparecer lá no G1 do lado da notícia do acidente aéreo, né? E eu não quero que isso aconteça de forma nenhuma. Então é super importante ter essa manutenção, esse acompanhamento e o uso desses filtros, né, da forma correta aí, de uma forma bem específica, que eu acho que é a principal prática de segurança de marca, né, de brand safety, quando a gente fala da segurança da marca mesmo nos anúncios na internet, que é um assunto que a gente inclusive já tratou com mais profundidade lá no nosso blog, no blog da Caleb, que vocês podem acessar e ler o artigo sobre isso lá também. Foi um artigo que a gente fez com base numa entrevista com o Will, que ficou bem completo, e que tem mais dicas também de brand safety, além dos filtros de conteúdo, né? Então, se vocês quiserem conferir o artigo, podem acessar o nosso blog lá no nosso site, que é calebdesign.com.br, ou então só caleb.co, ou então clicar no nosso link na bio aqui no Instagram também, que aí vocês já vão cair direto lá no nosso blog, na nossa parte de artigos. E aí a gente já está começando a caminhar para o final aqui da nossa live, né? Que a gente está chegando no nosso tempo de limite. Então, se mais alguém tiver alguma pergunta, deixa pra gente aqui nos comentários antes da gente encerrar. Vou te passar então uma pergunta que a gente recebeu aqui do Vem Por Aqui, que é o seguinte: dá para saber exatamente quanto eu preciso investir para alcançar X pessoas ou para aumentar o tráfego do meu site em X%? Porque assim eu consigo avaliar se o investimento vale a pena, né? Uhum. Dá, na verdade, a gente pode fazer um cálculo aí, né? Então, por exemplo, se for no Google, por exemplo, né? Você quer saber quanto você deve investir lá, né? Dá para fazer isso fazendo, por exemplo, um levantamento de palavras-chave, né? Levanta todas as palavras-chave que é importante ter na sua campanha, né? Que você acha que é importante ter na sua campanha, e ver qual que, por exemplo, vai ser o CPC médio, né? De todas as palavras que você selecionou ali, Que é o custo né? por clique, né? É o custo por clique. Aí, uma vez que você tiver esse custo por clique médio, é só você multiplicar, por exemplo, pela quantidade de acessos que você vai querer no seu site. Então, assim, obviamente que assim, não é um cálculo extremamente exato, né? Pode ser que dê uma diferença, né? Até mesmo porque quando a campanha está ativa, o PPC, o custo por clique, ele muda muito, né? Vai depender muito da concorrência, né, que você está tendo ali. Mas essa é uma forma bem fácil, por exemplo, de você fazer um cálculo aí, né, para ver quanto você deveria investir no Google, por exemplo. No Facebook é a mesma forma, só que no Facebook é um pouco diferente. Né? No caso do Facebook, você teria que montar o perfil do seu público lá, né, colocar lá a idade, colocar lá os interesses dele, colocar a região onde você quer veicular esses anúncios, e aí ele vai te dar lá um alcance estimado de pessoas que você pode atingir com aquela segmentação ali, né? E aí, quando você coloca lá, por exemplo, quanto você quer investir por dia na campanha, ele já te dá ali, faz uma estimativa mais ou menos de quanto você vai alcançar com o valor que você colocou lá. Né? E aí é só você ir dosando, né? Você vê, então, por exemplo, se ele está te falando lá, se ele te deu, por exemplo, um alcance de 40 milhões de pessoas, né? E você colocou lá R$ 50, ele está te falando que você vai alcançar lá 500 pessoas por dia, mas você quer alcançar 1.000 pessoas por dia, você aumenta um pouquinho o valor da campanha dita, por exemplo, coloca lá uns R$ 20 e vê se ele vai aumentar o seu alcance para 1.000. Né? Então, assim, é uma forma bem fácil assim, de você fazer o cálculo, né, estimado, né? Beleza. Quero agradecer a Mi Sweets, que colocou aqui nos comentários pra gente o link do nosso blog, né, que é o calebdesign.com.br/artigos.
Então, se vocês quiserem saber mais sobre links patrocinados e sobre segurança de marca, acessem o nosso blog e confiram lá o nosso artigo sobre Brand Safety, que a gente dá várias dicas. E por hoje a gente vai encerrando por aqui. Mas na semana que vem a gente tem live de novo, na quarta-feira. A gente vai falar sobre Employer Branding, que é a marca do empregador, né? Então vão ser dicas para transformar os colaboradores, o público interno, em embaixadores da marca. É na próxima quarta-feira, às 18 horas também. E vocês podem continuar acompanhando as nossas redes para ficar sabendo mais sobre a nossa programação de lives e mais dicas também sobre links, anúncios, marketing digital que a gente está sempre compartilhando por aqui. E é isso, obrigada por todo mundo que participou aí, obrigada por terem acompanhado, por terem deixado suas dúvidas na nossa conversa de hoje. Obrigada, Will, por ter respondido aí as dúvidas do pessoal, por ter se disponibilizado a conversar com a gente hoje também. E boa noite, pessoal. Boa noite, Will. Até a próxima. Boa noite. Obrigado, viu? A gente que Mas, tchau, tchau. agradece. Tchau.